Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Bate-Papo do Baralho. O podcast é o patrocínio da REC Alimentos. A REC é um grande parceiro do canal alimentar, atacadista, do canal varejista, com as suas marcas Nusete, Finíssima, Nutrilatina. Tem aí no seu estabelecimento, que é uma linha espetacular. Lembrando, a ideia desse projeto é trazer profissionais para a gente falar de vendas, de liderança, de carreira, trazer insights, ensinamentos. E o meu convidado hoje é um cara aí que tem um dos maiores distribuidores de Santa Catarina, com mais de 70 anos de história. A gente vai falar aqui sobre sucessão nessa conversa, não vai poder escapar disso, o cenário atual da distribuição no Brasil. Falar um pouquinho sobre música, porque esse meu amigo, além de ser aí diretor de um grande distribuidor, ele é baterista também. E eu tenho uma honra de apresentar aqui meu amigo Celso Toso. Seja muito bem-vindo, Celso. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco. É um privilégio ter essa troca esse bate-papo do baralho contigo aqui. Eu que agradeço o convite, a experiência, né, de poder, enfim, enfrentar algumas coisas, né, e vir aqui falar, se abrir é sempre bom, a gente sempre aprende mais do que ensina, né? Ah, legal, cara. E eu sempre falo nesse podcast aí que a gente daqui a pouco fala alguma coisa e vai tocar no coração, na mente de alguém aí, que a gente nunca sabe, né, os ensinamentos, as histórias que tem por trás desse bate-papo. O podcast ele sempre começa com uma primeira pergunta, igual. Quem é o Celso no CPF? O Celso no CPF, Henrique, eu acho que é um inquieto, né? Alguém que enfrenta os seus desafios, mas que sempre está entendendo que algo precisa mudar, que as coisas precisam evoluir, né? Veja bem, não um insatisfeito, um inquieto, né? E um pai de família, de uma grande família, um entusiasta de vários hobbies, de vários interesses, uma pessoa que gosta de compartilhar, de estudar, de dividir e que se sente, eu acho que, eternamente em construção. Que legal. Quantos filhos, Celso? 4 meninas. 4 meninas. Olha, aqui já tem um grande ensinamento aí, hein? Muito legal, Celso. E o Celso no CNPJ? Celso no CNPJ representa a terceira geração de uma empresa com uma história muito sólida, muito bonita, que é a Ludovico Toso, que foi fundada pelo meu avô em 1º de março de 1954. Então, acho que é um privilégio e, obviamente, peso não é uma palavra adequada, né, mas uma grande responsabilidade, né, de perpetuar um legado desse, né? E qual é o significado que tem para você dar continuidade para esse legado de 70 anos aí? Henrique, o meu avô, ele fundou a empresa, obviamente era um empreendedor, né, era uma pessoa envolvida com as necessidades da comunidade na época, e ele entendeu que existiam muitas carências na região lá de Chapecó, Cordilheira Alta, naquela época, na década de 50. Era uma pessoa muito simples, né, motorista de caminhão, enfim, mas visionário. E aí ele começou, basicamente, a trazer produtos de São Paulo para vender e abastecer o interior, né? Produtos, na época, muito básicos, arame para cerca, café, açúcar, esse tipo de coisa. Mas ele sempre teve um compromisso muito grande com o desenvolvimento da região, né, da cidade, da região. Meu pai, que é quem está à frente do negócio hoje, junto com meu tio que já faleceu, eles sempre levaram isso muito a sério, né? E hoje eu entendo que
para eles, para Ludovico, para as coisas que me ensinaram, né? Eu falo, é uma empresa que continua buscando operar e se manter no mercado independente de resultado, né? No sentido de que eu acho que meu avô era um pouco assim, meu pai é um pouco assim, não é dinheiro que faz trabalhar, entendeu? Tá lá, gosta de trabalhar, não consegue se imaginar não trabalhando, sente-se responsável lá por mais de 500 famílias, né, que vivem, crescem, prosperam com o negócio, e eu acho que isso que faz ter força de manter o negócio, de superar os desafios, de passar por todas as dificuldades e crises que o Brasil nos presenteia, né, com certa frequência, justamente por causa desse legado que o nome representa. Inclusive, eu falo, já tentei algumas vezes, né? A nossa história ela é um pouco mais longa, tem outras empresas que derivaram da nossa, né? Todos levam o sobrenome Toso, e eu já dizia para o meu pai assim, que na minha opinião a gente tinha que reduzir o nome, né, de Ludovico Toso para Ludovico. Eu falo, porque tem muito Toso, todo mundo se dá bem, todo mundo se conhece, mas o que de fato transmite os valores da nossa família é o nome Ludovico, né? O Toso é uma coisa maior, né, que se expande mais, que também tem uma série de coisas boas, mas Ludovico é o que de fato nos representa, né? Que é o primeira geração. É a primeira geração. E o processo de sucessão, Celso, tem sido natural ou tem um desafio? Tem um dado aí que eu ouvi outro dia numa palestra que eu dei, que é uma empresa que estava na terceira geração, que 5% das empresas do Brasil chegam na terceira geração. Que para mim eu fiquei meio alarmado, né, com esse número, e ele é um número verdadeiro. E como que tem sido esse processo? Ele está natural ou ele está sendo meio desafiador? Olha, Henrique, eu apesar de eu ter, né, ter tido uma história um pouco diferente, né, na empresa, eu não tenho aquela história bonita de quem cresceu lá trabalhando e com 8 anos estava trabalhando, não foi isso, né, mas desde cedo na faculdade eu estudei, eu gostava de estudar o tema, e eu lembro exatamente do dia em que eu me deparei com essa estatística, né, dos 5%. Eu falei, nossa, cheguei, né, e agora como é que a gente dá o tombo para a próxima? Então, lá na época eu fui estudar sobre governança em empresas familiares, enfim, é um assunto que eu gosto, que eu entendo que é necessário, mas a sucessão lá na empresa, eu acho que ela, nem sei te dizer se ela está acontecendo assim, ela é de forma natural, porque meu pai está lá, não pensa em se aposentar, né? A gente já teve, eu estou há 18 anos na empresa, então a gente já teve momentos de muito conflito, e literalmente conflito de gerações, né? Ele com a visão dele, eu com a minha de muito jovem, né? Muita energia, e aí eu acho que tem sido natural, porque com o passar dos anos a gente começou a equilibrar, né? Eu a talvez ter mais paciência nas propostas, respeitar um pouco mais a necessidade de tempo dele, de assimilar as coisas. Ele, por outro lado, também acho que confiando mais, apostando mais, dando mais credibilidade, mas ainda tem um desafio, né, que eu falo que a sucessão em reinado é quando acontece a morte, né? No nosso caso não tem, que não deve ser assim, né? A sucessão, acho que ele que é de uma geração anterior precisa entender qual é o seu novo espaço na empresa, né? Não é sair, não é parar, é um novo espaço, que eu entendo como um espaço mais importante, e a gente que está mais jovem, né, que tem mais coisa aí para construir, assumir a parte dos perrengues do dia a dia, né, a parte mais operacional, a parte mais cansativa, talvez. Quais é que são os aprendizados que você tem tido nessa jornada até agora? Assim, quem está começando agora no processo de sucessão, que ela deveria cuidar? Eu acho que é importante, bem importante, buscar manter a essência da empresa, né? Entender quais são os valores básicos, como é que os clientes, os funcionários, os fornecedores, né, veem a empresa, e tentar preservar isso. Eu acho que buscar ter paciência
para entender os momentos, né? A gente está num mundo em que tudo muda muito rápido, então a gente escuta sobre pessoas que fazem muito, que aparentemente realizam muito, e as nossas empresas nem sempre têm o mesmo ritmo, a gente precisa respeitar. Tem uma cultura, tem pessoas que estão lá há tempo, que construíram, então a gente precisa trazer todo mundo junto, né? Assim, se tu quer ir rápido, vai sozinho, né? Quando tu está querendo ir longe, você vai com muita gente, então tem que ter esse equilíbrio. Mas também acho que tem que ter essa inquietude de estar olhando para o futuro, entendendo o que vai acontecer com o nosso negócio, com a nossa empresa, para onde é que a gente vai, porque afinal de contas são as nossas escolhas que vão definir o futuro lá na frente, né? A Ludovico opera onde? Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Todo o estado de Santa Catarina e uma parte do Rio Grande do Sul no noroeste do estado. Então hoje a gente tem a nossa matriz em Cordilheira Alta, do lado de Chapecó. A gente está prestes a inaugurar uma filial aqui em Itajaí e uma filial em Carazinho, no Rio Grande do Sul. Como é que equilibra manter essas raízes com a necessidade das mudanças? Um tempo atrás, vários anos atrás, né, quando a gente, na verdade, tentou fazer um trabalho de marketing, revisar algumas coisas, a gente foi pesquisar, né, e entender. Então, primeiro a gente escreveu o que achava que eram os valores da empresa e depois a gente foi pesquisar, ouvir de clientes, ouvir de parceiros, ouvir de fornecedores. Né? Então, por mais que muita gente use os valores para escrever na parede, eu acho que eles são uma parte muito importante, né? Uma âncora no sentido de manter firme algumas coisas. Né? No nosso caso, de várias coisas que a gente entendeu e escreveu, eu resumo o principal como buscar ser uma empresa comprometida, né? Isso que eu levo para todos que passam por lá e que trabalham lá, porque eu acho que comprometimento é uma coisa que resolve muita coisa, né? Se você é comprometido consigo mesmo, com a sua saúde, com a sua família, você vai ser com os seus clientes, com os seus fornecedores e basicamente vai cumprir os acordos, e acho que quando a gente cumpre os acordos e faz o que promete, já é metade do caminho andado. Né? Então acho que os valores são uma coisa importante, buscar não perder a essência. E isso tudo é construído através das pessoas que fazem parte, né? Então eu tenho tentado mesclar, né? Buscar gente nova, oxigenar o time, mas a gente também tem muita gente de muito tempo de casa, né? Que não necessariamente é bom, né? Mas pode ser e acho que funciona. Então eu tenho gente que é jovem que está lá há 20 anos. Né? Começaram muito jovem, né? Começaram muito jovem. Tô me chamando de jovem também, né? Não, você está nesse 4 filhas mulheres, mas é um menino ainda. O que você acha que precisa mudar e o que você já está mudando na Ludovico Toso dentro dessa sucessão? Eu perguntei que você tem que manter, agora o que você está mudando já para se manter nesse mercado nos próximos anos? Já há vários anos, Henrique, a gente teve que fazer uma escolha, né? Eu lá atrás eu entendi e convenci todos da empresa, né, de que o nosso passado de atacadista já não cabia mais, era o meu ponto de vista, né? Por uma questão geográfica, por uma questão de tamanho, por uma questão de apetite ao risco, né, ao trabalhar alavancado, esse tipo de coisa não cabia para a gente. Então a gente já entendeu que o caminho seria virar um distribuidor puro, escolher as marcas que a gente gostaria de representar, por afinidade, por DNA, vamos dizer assim. Então esse já foi um primeiro passo. Hoje eu tenho olhado muito para a transformação digital. Acho que o varejo alimentar ele ainda não absorveu, vai acontecer, a gente não tem certeza quando, se vai levar meio ano, 1 ano, 2 anos, e isso tem mudado muito o nosso negócio. Né? Me preocupa que a gente tem uma quantidade grande de grandes players, né? Um pequeno varejo que não é nada profissionalizado e que está sobrevivendo. Né? Eu acho que o nosso papel é ajudar esse pequeno varejo. E um médio varejo que quer se manter no mercado, que também precisa ajuda,
e que são os nossos maiores parceiros. E o digital entra nisso, né? Na forma como a gente pode prestar um serviço melhor, na forma como a gente pode melhorar essa relação, mas também lembrando que o consumidor desse varejo também está indo para o digital. E no digital, o que a Ludovico tem feito de transformação neste momento? A gente tem, já há alguns anos, a gente participa de um projeto, de um marketplace com a Unilever, que é um dos nossos principais fornecedores, tem outras indústrias plugadas, então a Unilever é um desses players que está incentivando a migração do modelo tradicional de vendas, né, para um modelo online, na verdade tentando doutrinar o varejista, né, a ele entender que o nosso vendedor, cada vez mais, ele deve ser um consultor, que vai passar na loja, que vai fazer a visita, que vai mostrar pontos de atenção, de oportunidades, mas que o abastecimento pode ser feito por ele mesmo, via marketplace, via e-commerce, 24/7, do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser. Então, essa é uma das iniciativas. E tem uma segunda que está em trânsito e eu não vou poder te contar, porque... senão... Não, mas está em transformação. Está em transformação. Essa eu acho que é um pouco mais ousada, é uma oportunidade única, ainda passando por um trabalho de convencimento das pessoas da empresa, que tem isso também, né? A gente tem eu acho que tem uma geração, e mesmo a minha, né? A gente tem uma dificuldade em assimilar determinados custos, né? E entender um pouco do que é a exponencialidade de alguns serviços. Então, às vezes você vê uma ferramenta e fala assim, nossa, mas é muito caro. Eu falo, caro por quê? O que ela é capaz de fazer hoje e o que ela será capaz de fazer daqui a 1, 2, 5 anos. Então, tem uma discussão dessa, mas tem um projeto bom saindo do forno. No futuro eu te conto com mais detalhes. Eu ia te perguntar quais são as resistências que você encontra ao propor mudança. Você já me deu essa resposta, ou tem mais alguma outra resistência? Tem muitas, né? A gente eu acho que todos nós, né? A gente está num momento em que, sei lá, 3, 4, talvez até 5 gerações estejam trabalhando no mesmo ambiente, cada uma com uma visão, cada uma com um ritmo. Então, o que eu tenho tentado fazer para minimizar essas resistências é usar um conceito que eu ouvi uma vez do Thiago Matos falando. Ele falava da horizontalidade da tecnologia, né? Falando em tecnologia especificamente. Ele fala assim, o que é isso? Por exemplo, você usar o seu Face ID para desbloquear o telefone, e aí você chega no hotel, te dá uma fichinha para você pegar a caneta e preencher com os teus dados. Aí tu começa a falar assim, pô, mas por que não tem um Face ID aqui? Meu cadastro já está lá no Booking e facilita a minha vida. Então, quer dizer, o consumidor ele começa a olhar para certas coisas e querer transpor para outros mercados. E eu tento trazer isso para o nosso negócio. Eu falo, olha só, o nosso cliente ele compra pelo Mercado Livre, ele compra pela Amazon, ele recebe mensagem quando o caminhão está chegando. Então, todas essas pequenas coisas que já acontecem, a gente precisa fazer acontecer. E aí o nosso papel aqui dentro ele precisa mudar. A gente tem que entender que para se manter eficiente, a gente precisa automatizar, a gente precisa começar a fazer trabalho que é mais inteligente e gastar menos tempo fazendo trabalho operacional, né? A venda, como a gente conheceu, não vai mais existir, né? Porque eu considero que hoje o pedido é um mero detalhe, né? Um mero detalhe. Hoje é um site, talvez amanhã seja uma troca de dados, talvez daqui a pouco seja automatizado, né? O que tem que ter é a relação, o acordo e todo o back-office por trás funcionando. E qual que vai ser o papel do vendedor nessa transformação? Como é que vocês têm trabalhado isso? A gente já fez uma mudança grande aí há uns 6 anos, que foi transformar o nosso time em CLT. E qual foi o objetivo disso? Era poder trabalhar com modelos de remuneração mais amarrados, mais atrelados aos nossos objetivos, aos objetivos que a gente precisa entregar para a indústria. Um segundo motivo foi buscar dar tranquilidade para esse profissional, né? Falar assim, eu entendo que o representante comercial ele sai de casa na segunda-feira
e ele já está pensando que tem que abastecer o carro, que tem que pagar o almoço e tem que faturar. Então eu busquei dar tranquilidade para o profissional, falar, olha, você tem um salário, você tem as despesas bancadas pela empresa, então a gente vai começar cada vez mais a ser mais disciplinado no aspecto de fazer a visita, fazer o roteiro, o cliente comprando ou não comprando, a gente estar lá presente e fazer a nossa parte do trabalho, que a gente gosta de chamar de consultoria, né? E aí o terceiro passo, acho que é cada vez mais olhar para a loja com olhares diferentes e pensando que a nossa venda ela só se encerra quando o produto sai da gôndola, né? Então, de ir lá, fazer levantamento, mostrar as oportunidades, falar o que está acontecendo na região, o que os maiores estão fazendo, o que é um lançamento, o que é inovação, né? Colocar na cabeça do varejista muitas vezes de que aquele conceito de que o meu bairro, a renda do meu bairro não se aplica a esse ou aquele produto. Eu acho que hoje em dia as coisas não funcionam mais assim, né? As pessoas elas têm aspirações, cada uma tem as suas, e pessoas que você nem imagina compram coisas que talvez a gente não compre, né? Então eu costumo falar, é o motoboy que gasta R$1.000 num tênis da Nike, né? Porque para ele aquilo é importante, para aquilo é uma forma de se inserir num grupo. Isso acontece com qualquer produto, né? Qualquer produto está lá na gôndola, no mercado. E como é que foi fazer esse trabalho de mudar o mindset desse vendedor, dele ser um cara de daqui a pouco se preocupar muito mais com a qualidade do atendimento do que efetivamente com o pedido? Porque o pedido vai ser consequência dessa qualidade do atendimento, ele ser um consultor Sim. de negócios. Como é que foi para esse trabalho? Entrega o ouro aí pro bandido aí, quem está nesse processo aí, como que faz essa jornada? Henrique, assim, eu não gosto de ser hipócrita, né? Então eu vou responder a sua pergunta começando a te dizer assim que está sendo, né? Não foi, está sendo. A gente avança um pouquinho por dia, a gente chama a gente para conversar, para dar treinamento, você já foi lá, mas é uma construção demorada, né? A gente fala tanto de cultura empresarial, mas é difícil palpar, não é palpável, né? Fala assim, o que é a cultura da empresa? Está lá, é uma energia que está lá, que depende de uma série de fatores. E para você mudar isso, não é uma reunião, não é um treinamento, é um conjunto de coisas, né? Então a gente vai ajustando o modelo de remuneração, a gente vai ajustando o modelo de treinamento, a gente vai ajustando o modelo de reuniões, a gente vai oxigenando a equipe porque tem gente que não se adapta, né? Então hoje o nosso sistema de remuneração, por exemplo, ele muito claramente ele deixa explícito que para você ganhar dinheiro de comissão que seja significativo, você precisa ter entregas qualitativas. Sem a entrega qualitativa, o volume não paga bem, né? Então eu tento explicar que, olha, beleza, o volume é importante, o volume paga a conta, mas, né, se eu não fizer essa série de outras coisas aqui, não resolve. O volume, ele potencializa a rentabilidade quanto mais ele fizer o qualitativo. Potencializa. Mas assim, nesse processo, muita gente saiu, muita gente não deu certo, muita gente de muitos anos, eu fiz questão de demitir. Quando eu digo isso, eu fiz questão de sentar e de conversar e de agradecer por tudo que tinha feito pela empresa, mas que não combinava mais, né? Não fazia mais, a gente não trabalhava mais com o mesmo propósito, e encerrar o ciclo. E foram todos movimentos importantes para começar essa mudança cultural que eu acho que a gente continua vivendo, né? Porque é uma mudança bem radical, porque a origem, nós conversávamos outro dia, a origem da Ludovic é atacado. Sim. Que é um jogo diferente. É um jogo diferente. É um jogo de oportunidades. E aqui não tem certo e errado, cada um joga um jogo diferente. E mudar internamente, essa mudança, como é que foi as resistências? Sabe que eu costumo falar que assim, a gente ficou um tempo andando um pouco de lado, porque eu acho que a mudança ela demorou, por falta de coragem, né? O meu pai tinha muito receio
né? Porque era assim, pô, mas como é que vai cortar isso, vai cortar aquilo? Então, teve um ano que eu cortei, eliminei, assim, 68 fornecedores, eu lembro bem do número, 68 fornecedores em um ano, categorias inteiras. E o discurso foi, a gente não é especialista nisso, a gente não é bom nisso. E aí eu acho que por uma questão muito pessoal, né, que nem você falou, não é certo nem errado ser um ou ser outro, é que eu olhei para o negócio e falei, cara, eu não sou assim. Eu não sou uma pessoa de relacionamentos voláteis e oportunistas, né? Eu gosto de relacionamentos mais duradouros, que são construídos, né? Onde se desenvolve confiança. Então, assim, não dá para eu trabalhar aqui. Eu não sei fazer isso, não sinto isso e não vejo mais propósito nisso, né? Então, tudo isso começou a fazer parte dessa mudança, mas lá para o meu pai, principalmente para a turma mais velha, foi um desafio assumir o risco. Ah, mas eu estou abrindo mão de um faturamento de X. Eu falei assim, mas esse fornecedor deveria ser um cara de 20x, né? Mas a nossa relação com ele não é para isso, né? Então, sabe, tipo, ele tem uma esposa, tá aqui como amante, quer ser amante? Eu não quero ser amante. Então... A frase que trouxe até aqui não necessariamente leva para o futuro, né? Exatamente. E quais são os desafios hoje do segmento do distribuidor de alimentos no Brasil? Tem logística, roteiro, vendedor, turnover, né, rotatividade de pessoas, capacitação. Quais são os desafios que o distribuidor alimentar tem no Brasil? Acabou o podcast, gente. Última pergunta. Agora a gente vai entrar numa linha aqui de 4 horas de conversa. Não, mas brincadeiras à parte, assim, são muitos, né? Tem os naturais do Brasil, vamos falar desde tributação, de conflitos interestaduais e por aí vai. Mas o que é que eu sinto muito? Tem uma pressão por parte da indústria para que a gente desenvolva um determinado trabalho, um trabalho que custa caro. Né? Por exemplo, atendimento e desenvolvimento do pequeno varejo. Atender o cara que compra lá R$200, R$300, R$500 é caro. Mas eu também nem sempre estou protegido, né, pela indústria de outros atacados. Então eu tenho esse desafio, eu tenho que ser eficiente para brigar em preço com um cara que chega e vende só o que ele quer na hora que ele quer. O segundo desafio grande é lidar com os diferentes perfis de varejista, né, porque eu percebo todo mundo, talvez até um pouco perdido, né, ou tentando acompanhar tudo que está acontecendo. Então a gente tem uma fatia de mercados muito grandes, crescendo num ritmo alucinante. A gente tem um pequeno lá embaixo que não é nada profissionalizado, que está tentando sobreviver, e a gente tem uma fatia que é o cara aqui do meio, que ele quer o nosso serviço às vezes, ele precisa do nosso serviço, mas ele também ele quer chegar lá onde aquele grande chegou. Então a gente tem um pouco de tudo, né? Tem o cara que nos vê como um parceiro de fato e fala, pô, vamos trabalhar junto, vamos né, desenvolver os nossos negócios juntos e vamos crescer juntos. Tem o outro que não me quer. Ele precisa, mas ele não me quer. Então ele quer a indústria, porque ele acha que sendo o último, né, da lista lá da indústria é mais importante do que ser o primeiro do distribuidor. E aí eu vejo que assim, a gente já tem uma maturidade tão grande no trabalho com os fornecedores que a gente faz, que de fato, assim, sem demagogia, é uma extensão da indústria, né? Os executivos de indústria que me atendem passam basicamente a semana lá dentro da empresa. As coisas quase que se confundem. Então, eu acho que a distribuição, no geral, no Brasil, está preparada, evoluiu muito para fazer esse atendimento, porque no final da história é a nossa vocação. A vocação da indústria é outra, não é fazer distribuição. Então, acho que basicamente são esses os maiores desafios, né? A gente precisa entregar tudo que a indústria quer que seja desenvolvido, e é muito fácil para o diretor de indústria descer até a rua e ver um mar de oportunidades, né? Aí a gente tem o desafio de custo, o desafio logístico, o desafio de entender qual é a dinâmica de cada varejista e como é que a gente consegue entregar o que ele precisa da melhor forma, e ainda a dinâmica de lidar com o time, de fazer com que eles entendam todo esse discurso e entreguem o que a gente precisa, né, mantendo também uma chama de ambição aberta, de querer mais e de querer estar se desenvolvendo no negócio.
Então, acho que são basicamente essas 3 pontas aí. E como é que está a indústria contribuindo nesse paralelo? Você falou que você é uma extensão da indústria, né? Eu conversava com outro convidado aqui e a gente estava falando justamente da malha distribuidor, e eu tenho uma teoria que uma indústria que tem uma boa malha distribuidor, ela é a última a entrar numa crise e a primeira a sair, né? Quando você tem um modelo estruturado. E você acha que as indústrias, elas estão nessa mesma vibe que você falou aí, desse desafio, desse cara do médio, da distribuição numérica, que todo mundo quer, execução, positivação, enfim, todo mundo quer a mesma coisa, né? E as indústrias, elas estão na mesma vibe que o distribuidor nessa jornada? Acho que cada uma no seu ritmo, né? Eu posso falar pelos nossos parceiros, que não são muitos. No geral, sim. Como eu te falei, cada um no seu ritmo, cada um com seus ajustes, né? Com ajustes necessários. Mas acho que sim, eu concordo com o que você falou, né? Porque o que acontece? Uma coisa que eu percebo no nosso negócio, e eu me pergunto se grandes conglomerados podem dar certo ou não nesse negócio, é que eu vejo assim, a gente acaba trazendo pessoalidade para o negócio. E eu acho que isso é bom. O que eu quero dizer com pessoalidade? Se eu tenho uma relação comercial contigo, né, firme, que é o caso da distribuição, em determinados momentos eu vou fazer sacrifícios para te ajudar na entrega. E eu espero de volta o mesmo. Então eu concordo que a primeira a entrar nas crises é a primeira a sair, porque se tem essa malha, todo mundo trabalha por um mesmo objetivo e eu não vou olhar só para o meu negócio, só para a minha oportunidade. Então, quer dizer, esse mês meu volume caiu, eu não vou comprar. Não, meu volume caiu, mas eu tenho comprometimento, a gente vai manter essa batida e vai apertar o cinto e vai sacrificar. E você vai olhar de volta e falar, tá bom, mas agora a gente vai fazer esse volume sair, né? O que está dando errado, o que a gente vai resolver? Então, eu acho que sim, como eu te falei, depende muito do ritmo, né? Tem empresas já mais amadurecidas, né? Indústrias mais amadurecidas, outras ainda dependendo muito do atacado, e aí a gente acaba oscilando, né? Fala assim, pô, eu tô sendo leal, mas não tá tendo tanta lealdade para com o meu negócio, mas a gente é incansável, né, cara? E o bicho cash? O cash and care? Esse é complicado para todos, né? Não no sentido de loja, do que ele faz na loja, mas eu acho que no sentido das distorções que eles trazem para o mercado. E a indústria tem permitido. É fácil, a gente sabe como é que é. É fácil você ter um cliente que faz muito volume, você vai lá e resolve o seu problema, resolve o seu mês, o seu trimestre no curto prazo, e às vezes fecha o olho para o que vai acontecer com isso. Então, assim, eu acho que cada negócio tem o seu propósito. O nosso é de fazer distribuição. O do cash é de atender o consumidor, né, o transformador que está indo lá na loja. Quando esse cara começa a pegar volume que não está no seu objetivo de negócio, né, e dissipar para a rua, para literalmente se livrar desse volume, eu acho que a indústria está permitindo que muita coisa acabe, né? Aí ele vai começar a perder lealdade, daí a malha que está construída, que está sólida, começa a se desfazer. Né? Um efeito colateral. Um efeito colateral. E óbvio que assim, né, no nosso canal, Henrique, as coisas demoram muito mais para acontecer. Então, sei lá, eu tenho 5, 6 mil clientes. Né? A velocidade da execução de uma ação, ela tem esse delay. Então, às vezes é fácil para a indústria. Chega num cara que é cash, que é grande, coloca o volume, naquela 1, 2 semanas sai, tá tudo certo, e fecha o olho e todo mundo tá feliz e toca o baile. Distribuição é o jogo da consistência, né? O jogo da consistência. Constância, bateu o bumbo. Né? Eu acho que não sei, acho que eu falei errado antes. Uma boa malha de distribuição é o último a entrar na crise e o primeiro a sair, né? Porque você não tem nenhuma grande dependência. Como é que é o estilo do Celso liderar? Falar um pouquinho sobre liderança. Eu não sou um cara...
eu sou um pouco mais sonhador, sabe? Então eu gosto de olhar mais para frente, eu gosto de planejar. Eu já entendi que eu preciso trabalhar com pessoas que são boas em rotina. Eu brinco assim, não me fala para apertar lá o mesmo botão todo dia às 7 da manhã, que no terceiro, quarto dia já vai falhar. Então eu busco me cercar de pessoas desse tipo, porque eu sei que eu sou um cara que gosta de delegar, fui aprendendo com o tempo, né? Eu acho que eu me sentia perfeccionista, queria, né, as coisas do meu jeito, no detalhe, e aí com o tempo fui aprendendo a delegar. Obviamente as pessoas vão se desenvolvendo, a gente vai aprendendo a trabalhar juntos, e hoje eu acho que eu sou um cara que delega bem, eu busco inspirar, busco mexer, tirar da zona do conforto, fazer pensar um pouco mais longe, fazer se desafiar. Eu acho que a beleza da liderança é essa, assim. Eu acho que eu tô mais pro cara inspirador do que pro batedor de bumbo. E qual é que é os planos que você enxerga, Ludovico, daqui a 5 anos, 10 anos? No momento, assim, para um prazo mais curto, a gente está buscando expansão de área geográfica e consolidação de algumas parcerias, né? Então, assim, tentando fazer com que as áreas dos parceiros com que a gente trabalha sejam mais sólidas, mais representativas, porque a nossa origem lá em Chapecó, né, Henrique, é uma região muito pequena e de pouca população. Então, o Oeste Catarinense tem 1.800.000, 1.900.000 habitantes. Quando a gente começa a olhar para outros, né, amigos, enfim, que têm negócios parecidos em outras regiões do Brasil, você vê que a galera é muito maior, fatura muito mais, tem muito mais relevância dentro da indústria. Então, nesse momento, a gente está buscando essa expansão e consolidação de algumas carteiras. E aí, mais no longo prazo, eu acho que a ideia é começar a abrir novas vertentes, né? Assim, sempre na distribuição, mas buscar categorias que a gente ainda não trabalha, ou buscar pontos de venda que a gente ainda não trabalha, expandir de forma talvez horizontal. Hein? Comodismo passa longe. Não dá, né? Passa longe. Você falou que tua carreira foi um pouco diferente. O que você fez antes de mergulhar dentro da Ludovico Toso? Eu fui atleta na juventude, assim, fiz muita coisa. Fui ciclista, fui nadador. Com 16 anos vim morar em Florianópolis porque eu praticava ciclismo e competia pela Fundação Municipal de Esportes. E aí acabei emendando segundo grau, faculdade na Federal de Florianópolis. Nesse meio tempo eu aprendi, né, me apaixonei pela música, comecei a tocar instrumento, tive uma banda. E aí, quando eu me formei, eu tive a brilhante ideia de viver o sonho, né? Ou tentar. Eu tinha muito receio de... Na verdade, o que acontece? Quando eu saí de Chapecó, Henrique, eu sempre tinha uma coisa assim que falavam tanto de toso, tudo era toso, né? E sentia um estranho com aquela coisa de ser visado. Quando eu vim para Florianópolis, eu falei, pô, que legal, né, cara? Ninguém conhece. E aí depois de um tempo fui para Londres um tempo com a minha irmã, falei, pô, aqui mesmo ninguém conhece nada, né? Então isso foi bom. E aí quando eu acabei a faculdade eu tinha medo de voltar para a empresa, voltar para o interior com sonhos pendentes, né? E aí na época eu pensei, bom, se for para eu tentar é agora, né? Eu sou novo, não tenho mulher, não tenho filho, é agora. Aí obviamente... Foi uma fase de briga na família, mas eu fui para Porto Alegre, passei 1 ano e meio lá, era garçom num bistrô. Essa é uma história curiosa, porque eu era garçom num bistrô na Ilha da Pintada. Então eu atravessava uma vila de catador de papel, descia do ônibus, atravessava a vila para chegar num bistrô, onde as pessoas vinham de iate comer um risoto e tomar uma Veuve Clicquot. E aí... nos outros dias ensaiava e fazia show, era uma banda com trabalho autoral, enfim. Aí passou 1 ano e meio, mais ou menos, eu comecei a perceber que eu não era igual aos outros guris, né? Eles, de fato, sonhavam com a fama e queriam viver aquilo. Eu, às vezes, estava lá meio assim, cara, estou meio perdido, acho que não é para mim. E aí tem uma sucessão de coisas que aconteceram que me fizeram voltar para a empresa, né? O meu primo... Um dos primos que trabalhava lá na empresa na época faleceu,
E eu tinha uma namorada que ficou grávida na época. Eu falei, cara, eu acho que o universo tá te empurrando, tá me dando alguns sinais, né, de que talvez seja hora de mudar o rumo. E acho que foi bom, porque aí eu voltei no momento que eu quis, com a consciência tranquila de falar, tá bom, isso aqui eu achava que era um sonho de vida, eu fui lá, eu tentei, foi bacana, mas não era, né? Continuo tendo uma relação com a música, gosto, incentivo minhas filhas e tudo mais, mas assim, é um hobby, né? Uma brincadeira. Essa história, com certeza, a grande maioria não sabia que o Celso foi garçom num bistrô na Ilha da Pintada, em Porto Alegre. Você já parou para pensar o que a música tem de relação com a tua liderança hoje, com a tua gestão? Olha, é curioso. Eu era baterista, então eu vejo assim que o baterista ele tem um papel fundamental na banda que é justamente manter a cadência, segurar a onda, manter a constância, né? Eu falo assim, uma coisa que eu aprendi na música, no começo a banda era um trio. Então eu falo assim, um trio, baixo, guitarra, bateria, basicamente cada um faz o que quiser. Senta o braço e vamos embora. Quando começa a chegar mais gente na banda, a gente precisa começar a respeitar um pouco mais o espaço do outro, senão vira uma algazarra. E a bateria eu sempre vi como o papel de manter o ritmo, manter a cadência, né? Inclusive, vamos falar assim, deixa o guitarrista fazer a firula lá, mas a gente está segurando a onda aqui, né? E mantendo a base. E eu acho que na empresa, né, tem muita coisa assim também, é muita gente, a gente tem que aprender a respeitar o espaço de cada um, mas alguém tem que estar segurando a onda, mantendo a base, falando para onde é que a gente vai, qual é o ritmo que a gente vai, eu acho que é isso. E como que lidera esse novo jovem que está no mercado de trabalho aí? Isso é difícil. Esse é difícil, eu busco, eu acho que primeiro ter empatia, né? Entender que é uma geração que né, aconteceu tudo muito rápido, né? Para eles tudo é muito rápido, que eles têm ambição, que eles querem construir, que eles querem ter resultado rápido. Eu costumo falar que é a geração cartão de crédito, né? Eu falo, meu pai a vida inteira pagou consórcio para trocar de carro. Essa galera de hoje, você compra um carro sem ter nenhum real, né? Você compra o que você quiser sem ter nenhum real, tendo crédito. Então, quando você traz isso para a realidade da vida, é que nem você falar assim, bom, eu quero mérito antes de ter pago a conta, né? Então, ele entra na empresa e 2 meses depois ele quer saber por que não foi promovido. Mas eu acho que é tentar inspirar, estimular, entender que a vida é feita de um processo de construção, que os resultados eles vêm à medida do que a gente está pronto e do que a gente plantou. Mas é difícil, às vezes a gente perde gente boa, né? Assim, a empresa nem sempre cresce no ritmo que as pessoas querem crescer, infelizmente. Às vezes a gente perde boas pessoas para o mercado, mas também por boa causa, né? Tem muita gente que já saiu da empresa e que hoje volta lá, volta a tomar um café, eu vejo que está muito bem e que descobriu o seu rumo e está se dando bem, mas tem uma gratidão imensa né, pela nossa empresa. E a Ludovico, como é que ela trata a questão de capacitação? Eu busco estimular bastante e inclusive contribuir financeiramente. Assim, eu tento ser um pouco de exemplo. Como eu te falei, eu sou um cara inquieto, então me formei, eu fiz um MBA, depois eu fiz outro MBA, fiz na Fundação Getúlio Vargas, fiz na Dom Cabral. Com a Unilever eu tive muita oportunidade de viajar, estudar, já fui para Harvard, para a Universidade de Berlim, já fui para Israel, já fui para um monte de lugares estudar. E eu busco muito, né, pequenos cursos rápidos sobre assuntos variados, né? Não necessariamente só do negócio. Então eu tento muito mostrar para a galera que estou fazendo, eu tento dividir, eu gosto de falar o que eu aprendi, é uma forma de absorver mais, e tento provocar para que eles também busquem, né? Porque eu já entendi que assim, você chegar, pagar o curso e mandar fazer,
também não funciona, né? A mudança é que nem a pipoca, né? Tem que estourar de dentro para fora, assim, então tem que vir de dentro para fora. Então eu acho que muito pelo exemplo, e algumas coisas tem que ser um pouco goela abaixo mesmo, né? A parte mais de operacional, de tecnologia. Eu vejo, por exemplo, a gente trabalha com uma ferramenta de mercado que é a Scantec. Tem uma pessoa da Scantec que me ajuda todos os meses, ela faz reunião com todos os supervisores de venda para abrir a ferramenta, olhar, estudar um dado, criar um plano de ação, né? Porque, como a gente falou, é uma questão cultural. Então, fazer um treinamento não vai resolver. Como é que você tem trabalhado dados dentro do Ludovico? Você tocou aí na Scantec. Esse é um calo, né? Porque assim... Tem uma overdose hoje, né? A gente tem que saber transformar isso em informação válida. Então, a gente tem uma parceria grande com uma empresa que trabalha nos BIs, né, no Business Intelligence, para tentar refinar cada vez mais os nossos dados, né, e fazer com que isso, de fato, se transforme em alguma coisa que é útil. A gente tem usado alguma coisa de mercado, o Scantec é uma dessas ferramentas, né, para tentar entender qual é o resultado do nosso negócio versus o que acontece na rua. Mas, acima de tudo, tem tentado aprender, porque muito se fala sobre inteligência artificial, sobre uma série de coisas, mas ainda não é tão viável para as empresas, né, no dia a dia, assim. Então, a gente tem mexido um pouquinho com isso para aprender. E os vendedores estão usando essas informações ou tem que catequizar? Tem que catequizar. Eu falo, tem lá na ferramenta de trabalho deles, tem a opção de enxergar o relatório, de enxergar os dados. Já tem uma ferramenta automatizada que diariamente ainda dispara o relatório e mostra lá no WhatsApp, mas tem que catequizar. Ele tem que olhar para aquele número, ele tem que saber interpretar aquele número e ele tem que ter o tesão de ir lá e resolver. E como é que você faz essa jornada? Então você mudou RCA, CLT, teve uma rotatividade. Você aproveitou categoria de base, que eu chamo de promotores nessa jornada? Como é que você tem... ou como é que as empresas poderiam usar melhor esse recurso? A gente aproveitou. Que nem eu te falei, eu tenho gente jovem e antiga de empresa, né? Então, eu tenho gente que começou como vendedor comigo, virou supervisor, hoje é gerente. Tenho gente que começou no depósito, hoje é gerente de vendas. Tem promotor que virou coordenador de execução, virou vendedor, hoje é um vendedor key account. É um conceito que a gente também tem buscado aculturar e tem feito treinamento para fazer essa galera entender um pouco mais o que é um key account, como é que é a diferença da relação. A gente tem aproveitado. E tem inclusive gente que era representante, que continua lá e que se adaptou, né? E tem formado vendedores? Eu estava conversando com um outro convidado aqui e eu percebo muitas vezes, até nos treinamentos que eu dou, e eu quero ouvir o teu ponto de vista, que às vezes a gente está muito no imediatismo e a gente quer achar a gente pronta. E que talvez a gente vai ter que começar a formar, né? Eu não gosto muito de rótulo, não, às vezes o cara fala, não, essa molecada não quer nada com nada. Sim, tem alguns que não querem nada com nada, mas tem um monte que estão muito afim e que talvez esteja faltando líderes inspiradores para eles, líderes que se dediquem a ensinar. E o que eu vejo muitas vezes é que a gente está buscando pronto, né? E a minha provocação sempre é que alguém em algum momento dê uma oportunidade para nós. E eu tenho questionado isso. Será que a gente está formando, pegando pela mão e formando profissionais, uma carreira para a vida do cara? E, né, ser vendedor pode ser para a vida dele. Como é que você vê isso aí? Cara, eu concordo contigo que tem gente boa, tem gente disposta, assim. Eu gosto muito de escolher pelo brilho no olho, né? Porque, assim, contratar pronto muitas vezes dá certo, mas também tem muito vício, né? Tem uma série de coisas que já vem de anos. Quando você pega uma pessoa que é crua, vai dar mais trabalho,
mas você consegue ter um alinhamento cultural muito maior. Então, eu gosto dessa ideia do brilho no olho, sabe? Tu vê gente que está disposta, que quer aprender, e acho que a gente tem muito para melhorar ainda do ponto de vista de liderança, né? Eu discuto muito lá com os supervisores e com os gerentes, né? O papel da liderança na formação, né? Porque a gente tem essa coisa, normalmente o supervisor é um cara que foi um bom vendedor, ele vira supervisor, ele vira gerente, mas ele continua sendo um bom vendedor, né? Um vendedor com alçada maior. E aí a gente fica limitado, né? Eu falo, você tem 8 horas por dia, 5 dias por semana para trabalhar. É isso que você vai conseguir fazer. Você precisa replicar isso por 10. Né? Você replica isso por 10, sendo um bom líder e fazendo com que esses 10 caras que trabalham contigo sejam tão bons ou melhor do que você. Esse é o desafio da liderança, porque são muito fazedores, né? Sim. Eu outro dia fiz um treinamento dos modulares, que era um por mês, e aí eu coloquei o último módulo para 31 de novembro, e nós estávamos em junho. Aí alguém levantou a mão e falou... Já imagino. 31 de novembro não dá. Eu digo, por quê? Porque é fechamento de mês. Eu digo, eu achei que você ia me falar que novembro só tem 30 dias. Mas tá bom, tá valendo. Você está me dizendo em junho que você não pode se afastar um dia, daqui a 5 meses, eu entendo. Mas eu vou questionar a minha vida inteira, porque você tem um problema na tua liderança. Né? Porque você... E o que acontece muito, e às vezes é porque as pessoas não são capacitadas, né, para terem a real noção, né, de que o papel deles é muito maior do que um número. O número é consequência. Sim. E aí, como ele é um cara fazedor, né, ele era um cara acostumado, ele controlava o negócio dele, ele acha que daí ele quer comandar todo o espetáculo, e quando, na verdade, o papel dele é muito maior. Eu falo no meu treinamento tempo, se você acha que você veio para essa cadeira por causa de um número, ou você se enganou, ou alguém enganou você. Porque o teu papel é muito maior. Sim. Esse papel da liderança, né, é muito maior. E quando eu trago essa provocação é que esse cara que vai ter um papel de formar os novos vendedores, sim. Como é que a gente vai estar daqui a 10 anos? Não vamos longe, né? Uma discussão que eu tenho com frequência, especialmente quando chega gente nova, né? É a história do... Mas eu mandei pedido para bater a minha meta. A empresa que não faturou. Eu falo, olha, a gente tem um time de logística que é sensacional no sentido de ter empatia com o comercial. Trabalha de fato de mãos dadas. Assim, os dois são departamentos que estão debaixo da minha asa. E eu fiz questão disso. Né? Eu falei, tem um colega lá que toca o administrativo, falei, operações, logística e comercial é comigo, porque são 2 departamentos que tem que dar de mãos dadas. E eu tenho uma galera lá da logística que entende tudo que envolve um fechamento de mês e faz esforço para faturar ao máximo, às vezes, sabe, dispensando a rota padrão, antecipando, enfim, fazendo tudo para todo mundo bater o máximo possível de meta. Só que falou, cara, teve 30 dias para fazer. Aí no último dia chega o pedido que era decisivo para aquele objetivo. Aí não deu tempo. Aí você quer que eu mude todo o sistema da empresa, né, e perca o meu compliance para te remunerar porque você mandou o pedido está em casa? Então, quer dizer, a gente tem que aprender a ir resolvendo as coisas desde o começo do mês, né, e construindo e fazendo com que, de fato, a venda seja a consequência do nosso trabalho. Né? Esse desespero de, no final do mês, conseguir o pedido, ou talvez até tenha mandado sem o cliente saber, não dá mais. E o desafio do líder é capacitar o time, né, para que ele possa ficar ausente. Né? O líder aparece quando ele não está. Né? Então eu provoco as pessoas, digo, vocês são onipresentes, né? Estão proibidos de ficar doente na última semana do mês, estão proibidos de morrer, não vamos morrer no último dia do mês porque vai ter um problema gigantesco, né? Eu brinco com as pessoas. E o papel deles é muito mais de capacitar esse time, desenvolver as pessoas, né? Que é uma atitude, que é uma atividade nobre.
Sim. que pode formar um profissional para o mercado, né? E tu sabe, Henrique, outro dia eu tive uma experiência, vi uma ferramenta funcionando assim, e aí de fato eu vi o conceito da gamificação na prática para vendas, né? O que eu entendi? O pessoal conseguiu fazer uma ferramenta que falava meio assim, ó, meio que esquece a meta, né? O dia a dia do vendedor estava ancorado em tarefas. Então assim, cheguei nessa loja, nessa loja eu tenho X tarefas para cumprir. Desde vender um item, propor uma coisa, aí vai dando ok. Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. Você tinha 4 tarefas, cumpriu 3. Estrelinha ganhou pontinho. Legal, vai para o segundo cliente. Quais são as tarefas? Né? Porque no final da história é isso, né? É muito fácil a gente olhar, mas a minha meta é X no final do mês. Fica muito distante, fica muito longo, fica muito pesado. Então, assim, o que eu tenho que fazer hoje, né, para alinhar o caminho que vai me entregar a meta de X lá no final do mês, no final da semana? É a viagem. Eu tenho aqui um momento aqui, joga o chapéu do podcast. Aqui joga o chapéu, então vamos ver onde é que, cabeça de quem que o chapéu cai aí. O que as empresas estão fazendo bem? As empresas estão fazendo bem. Cara, eu vejo muita empresa fazendo bem o que não é o seu objetivo principal de negócio, né? Por exemplo, levantar dinheiro à base de pressão, né, para tentar rentabilizar. Isso, o marketing tem funcionado muito bem, muito bem. Às vezes deixando de lado o seu próprio negócio. Fala um pouquinho mais sobre isso aí. Uma crítica, cara. Eu vejo, né, tipos e tipos de cliente, por exemplo. Estou olhando para o varejo porque é a minha realidade, né? Tu tem o cara que quer desenvolver uma parceria, que quer condição comercial e que ele quer fazer o negócio dele acontecer. E tu já vê outros que ele quer buscar benefício. Ele quer o dinheiro para o aniversário, o dinheiro para abertura, o dinheiro para o tabloide, o dinheiro para o kit mídia, o dinheiro para seja lá qual for o nome, mas ele não está fazendo arroz com feijão. Ele não está abastecendo a gôndola, ele não está com o mix adequado, ele não está com o volume que precisa na loja. Ele está ficando confortável, se salvando com o dinheiro que ele recolhe. Eu acho que não é sustentável, mas tem muita gente fazendo. Isso pode ser até uma coisa que ele não faz tão, que no final do dia não faz tão bem, porque ele acaba impactando outras coisas. E o que as empresas não estão fazendo bem? Eu volto para o básico. Eu acho que o básico bem feito não tem sido feito, né? Sabe aquela coisa, o cara que aprende a cozinhar e quer fazer um monte de firula e misturar um monte de coisa, mas não sabe fazer o básico, o simples, o trivial, né? E de novo, quando a gente fala do varejo, eu vejo muita gente perdendo por WO, literalmente. O que eu quero dizer com isso? O produto não está na gôndola, o volume adequado não está na gôndola, o sortimento não está na gôndola, a precificação não está clara, né? Então é o básico. Eu fico sempre buscando me olhar como consumidor. Eu falo assim, é legal ter promoção, é bacana, é legal, mas assim, eu também tenho uma loja que eu gosto de ir, porque eu gosto, porque eu conheço, porque eu poupo tempo, porque eu sei onde as coisas estão. Aí quando eu chego lá, eu não encontro a marca que eu quero. Né? O preço num dia está uma super promoção, no outro está um absurdo, quase que me força a sair. Eu falo, mas cadê o respeito? Cadê a preocupação comigo que sou o consumidor? Né? Cara, eu só quero vir aqui fazer minhas compras, né? Numa boa, sendo bem atendido, tendo serviço. Então, eu acho que essa busca assim, de todo mundo querer conquistar mercado está deturpando um pouco as coisas, estão... o básico está sendo muito mal feito, sabe? E, como diria o palestrante, quanto eu não vendo, não fazer o feijão com arroz bem feito. Com certeza. O que os vendedores estão fazendo bem? Os vendedores estão fazendo bem. A gente está tão acostumado a falar o que não está fazendo bem. Porque a gente é muito bom de criticar, né? Mas vamos lá. Não, mas eu tenho muita gente boa de relacionamento. Né? Outro dia eu saí visitando alguns clientes, inclusive aqui no litoral, e eu falei, foi bacana, sabe quando teu filho pequeno, que em casa tá naquela fase assim, que tá uma peste, que só apronta, daí vai para casa do coleguinha, aí quando chega lá para buscar, a mãe fala assim, nossa, mas eles são tão educados, se comportaram tão bem, daí a gente fica orgulhoso, né? Mas fala assim, ufa, passou.
Então, assim, eu tenho uma equipe, hoje eu posso falar com convicção, assim, eu visito clientes e gosto de ouvir isso, falar, pô, teu pessoal é bom, é comprometido, tá aqui, tá disposto a resolver as coisas, né? Gera essa confiança de, assim, eu sei que se der errado, vai resolver, não vai me deixar na mão. Eu acho que isso é um mérito, né, que a gente merece porque a gente conseguiu desenvolver isso, que é o que eu falei lá do começo, comprometimento. Eu tenho um discurso lá que todo início de toda reunião eu falo, aquele tipo de coisa que tu às vezes já não aguenta mais ouvir, né? Mas fala assim, mas tem alguém que ainda não ouviu, tem alguém que ainda não assimilou. E aí eu vejo que tem funcionado, tá fazendo bem. E o que não fazem tão bem? Não tem enxergado as oportunidades. Eu costumo falar muito para o pessoal que, assim, eu acho que para vender você não pode olhar só para a sua realidade, né, para a sua capacidade de consumo, por exemplo. Né? Então, eu falo assim, como é que um cara vende uma Lamborghini? Né? Dependendo da tua renda, você fala, cara, que absurdo, um carro de, sei lá, 3, 4 milhões com a estrada que tem no Brasil, não faz sentido. Agora, para muita gente, esses 3, 4 milhões não é grande coisa, e ele quer nem que seja para deixar na sala lá de casa polida, linda. No varejo não é diferente. Então eu vejo muito vendedor não apostando em um produto porque não faz parte do consumo dele. Né? Falar, não, mas esse amaciante concentrado é absurdo, é muito caro. O nosso cara do bairro quer os 5 litrões lá. Esse sabão em pó novo é muito isso, esse desodorante é muito isso é muito... Cara, não olha para isso, porque cada pessoa tem os seus gostos. E aí a gente tem muita oportunidade, né? Fala assim, tá todo mundo olhando para a grande categoria, né, e tá deixando passar coisas que hoje são pequenas, que têm muito potencial de crescimento. Então, principalmente levar isso lá para o comprador, para o gerente de compras, mostrar a oportunidade, mostrar o tamanho do mercado. Eu falo muito para minha filha que tem 18 anos, eu tenho uma que tem 18 anos e está em São Paulo estudando jornalismo. Eu falo, cara, vocês são uma geração que tem tudo na mão. Você tem o Google, tem o ChatGPT, você pode pesquisar tudo. Se eu pegar aqui o teu baralho, vou falar assim, tá, vamos entender qual é o tamanho do mercado de baralho. Né? Tu consegue esse dado. Então, assim, sabe, pintou um produto novo, cara, vai, pesquisa, vê qual é o tamanho, qual é o nicho, quem é que está influenciando, quem é famoso que usa, onde é que tem mídia, e chega lá e vende esse conceito para o comprador. Né? Então, assim, eu falo muito, a gente tem que parar de vender o produto. O produto é simplesmente a forma como a gente entrega o nosso serviço. Né? A gente está vendendo serviço. Tem 4 cartas aí que provoca do que você falou. Tem a carta identificar ou criar necessidade para o cliente, vender sempre os mesmos itens, rotular o cliente e não estudar o cliente, o mercado que ele atende, né? Então tem uma oportunidade gigantesca aí. Só para te avisar que estamos fechando 1 hora já do nosso bate-papo aí, Celso. Porra. Agora eu tenho um ping-pong aqui, rapidão contigo. Algum erro que te ensinou mais do que um acerto? Um erro? Cara, eu não tenho um, mas eu tenho vários que eu falo assim, eu aprendi com o tempo que sempre que você quer fazer alguma coisa para testar, você acaba não botando a energia necessária para acontecer. E via de regra dá errado. Vamos testar, não bota energia. Isso eu aprendi, eu levo lá na empresa e falo, cara, eu não quero mais testar. Ou a gente vai de cabeça e faz funcionar, ou não entra. Um hábito que você considera essencial no dia a dia? Tem sido difícil, mas eu considero essencial ter um momento de desconexão, de cuidar do corpo, de cuidar da cabeça, de ter um momento de estudo, ter um momento de exercício e principalmente ter um momento em casa com a família, né? Porque assim, bem no final da história, né, o que a gente vai deixar aqui de legado são os que a gente criou, né? E os valores que a gente deixou através deles. Um conselho que você ouviu e nunca esqueceu? Um conselho? Calma, meu filho. Calma, meu filho. Melhor feedback recebido? Eu acho que o melhor feedback são os que nos provocam. Os que tiram o nosso eixo, que muitas vezes nos deixam irritados. E aí, porque aí você sabe que pegou e estava certo. Uma palavra. Vendas é? Eu acho que venda é uma troca.
Liderança é? Liderança é inspiração e direcionamento. Muito bem. Algum recado final aí que você quer deixar para quem nos assistiu aqui no nosso podcast do Bate-Papo do Baralho? Um recado final. Cara, vamos no clichê, mas assim, muito se fala de propósito, né? Busque entender qual é o seu, sem muito discurso, né? Entendendo que faz parte desse propósito acordar no dia difícil, ir lá e vestir a camisa e continuar fazendo o que tem que ser feito. As coisas, elas são construídas aos poucos. Não se compare com quem está ao redor, se compare com quem você era ontem, ou que a sua empresa era ontem, e busque as suas certezas e siga o seu caminho. Cara, muito legal. Foi um bate-papo do baralho. Celso, obrigado aí pela disponibilidade, pela troca, pela tua experiência, pela abertura, né? Com certeza você trouxe muito insights aí para o nosso mundo distribuidor, atacadistas do Brasil, para as indústrias, para os profissionais da área de vendas, para os líderes. Muito obrigado. A você que nos assistiu aí, muito obrigado aí pela audiência. Assinem o canal da TV Balneário Camboriú, ative as notificações, assine o canal do Henrique Machado Palestrante também. Toda terça-feira, das 21 às 22 horas, diretamente aqui da TV Balneário Camboriú. Tá bom? Um abraço a todos, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Henrique.